Bom, o artigo 2º ele fala o seguinte: quem é gestor de unidade da corregedoria, quem é gestor de unidade, inclusive magistrado, deve seguir, aplicar e garantir o cumprimento do código como exemplo de conduta. Então, o gestor de uma unidade, de um serviço da corregedoria, pode ser uma vara, gente? Quem é o gestor de uma vara? O juiz, tá? Pode ser a central de cumprimento de mandados. Quem é o diretor da central de cumprimento de mandados? Um OJA, um oficial de justiça. Pode ser qualquer serviço do âmbito da corregedoria. Você é gestor da unidade? Você é gestor do serviço? Qual é teu dever? Teu dever é seguir o código de ética, aplicar o código de ética e garantir o cumprimento do código de ética como um exemplo, como um padrão de exemplo, como um referencial de exemplo para os outros, já que você é o chefe, já que você é o gestor daquela unidade. Então, vem a minha perguntinha. Esse código de ética foi pensado para os juízes? Não. Ele foi pensado para quem? Servidores e colaboradores. Mas tem um artigo, que é o artigo 2º do Código, ele diz que gestores de unidade da corregedoria, gestores de serviços da corregedoria, inclusive quando forem o quê? Magistrados, devem cumprir as orientações do Código. Então, vamos lá. Existe a possibilidade de um juiz se sujeitar a esse código? Existe. Em que condição? Na condição de ser juiz? Não. Na condição de ser um chefe de um serviço, o gestor de uma unidade. Aí, nesse caso, o código de ética se aplica para ele. Então, vamos lá, pergunta. O código de ética foi criado para magistrados? Não. Agora, existe a possibilidade de um magistrado ter que obedecer o código de ética? Sim, quando ele se encontrar em que função? Gestor de unidade. Aí ele deve obedecer o código. Mas não por ser juiz, que fique claro, não por ser juiz, mas por ser chefe de uma unidade da corregedoria, tá? Outro detalhe importante, a Corregedoria Geral da Justiça, ela é dirigida pelo Corregedor-Geral da Justiça, que tem a incumbência, a missão de administrar os serviços da primeira instância. Esse código de ética, pessoal, é o código de ética editado pelo corregedor, portanto, a abrangência dele é só na primeira instância, já que vocês sabem que a corregedoria, através do corregedor-geral, administra que serviço do Poder Judiciário? Os serviços da primeira instância. Esse código aqui de ética, ele é limitado para a primeira instância. Então, qual é o servidor, qual é o colaborador que se sujeita a esse código? O servidor, o colaborador que atua na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário, ou seja, nos serviços que são orientados, coordenados pela Corregedoria Geral de Justiça, já que este Código de Ética foi editado por quem? Pelo corregedor e não pelo presidente do TJ, tá? Então, ele vale apenas na primeira instância e só para servidores, colaboradores e gestores de unidades da corregedoria. Como colaborador, entendam quem? Os estagiários, os funcionários lá terceirizados de empresas que o judiciário licitou para prestar serviços, pessoas que trabalham como voluntárias, esses são os colaboradores. E quem são os servidores? Os técnicos e analistas que ocupam cargos públicos efetivos e os cargos em comissão da primeira instância. Estes estão sujeitos ao Código de Ética. Letra D de dado. O referido código objetiva aumentar
a subjetividade das interpretações pessoais sobre as normas e os princípios éticos adotados na Corregedoria Geral de Justiça? O que você acha? Errado. O que seria aumentar a subjetividade? Por exemplo, o que seria a subjetividade? Você está trabalhando lá na Corregedoria e aí você pensa, essa minha conduta é ética ou não é ética? Essa minha conduta é legal, é ilegal? Está dentro da moralidade administrativa? Essa minha conduta está dentro da ética? Não está dentro da ética? Será? Eu vou perguntar para um, vou perguntar para outro. Isso é subjetividade. Dá uma amplitude de interpretações, né? Por quê? Porque não tem nada escrito. Quando você coloca o direito no papel, surge o que a gente chama de direito objetivo, né? Então, assim, quando você cria um código de ética e estabelece no papel os deveres éticos do servidor, aquilo que ele não pode fazer para não ferir a ética, você diminui o quê? A subjetividade das interpretações, porque o trem está escrito, o negócio está escrito. Cabe subjetividade quando está escrito? Não, quando está escrito você tem objetividade, tá? Então, o fato deles terem criado esse código de ética diminui a viagem na maionese, né? Diminui a subjetividade nas interpretações com relação ao que é ético, o que não é ético, porque afinal de contas está escrito no papel. Então a coisa se tornou mais objetiva. Letra E. Os procedimentos de apuração de falta ética devem ser públicos desde a instauração do processo. Errado. Um processo ético normalmente tramita em sigilo, tá? Então, um processo ético resguarda o sigilo, né? Até a sua conclusão, ele tramita em sigilo. O nosso Código de Ética e Conduta aqui da Corregedoria, ele não fala muito do procedimento não, tá, gente? Mas ele não é, de modo geral, os processos éticos, eles não são públicos, eles são sigilosos até a decisão final, tá? Então, eu fiquei com qual alternativa aqui que casou perfeitamente com o nosso código? B de bola. Mais uma questão, CESP também. Vamos lá. Também mexi quase nada aqui, ok? Muito embora de código de ética de outro estado, quase nem precisei mexer. Em um programa de rádio, Joaquim, faxineiro terceirizado, que exerce suas funções no âmbito do TJ Rio, fez fora do horário de serviço e das dependências do tribunal considerações e emitiu opiniões desabonadoras sobre o trabalho desenvolvido por determinado analista judiciário do tribunal. Então, olha que loucura. O Joaquim, ele é faxineiro, ele faz trabalho de limpeza, né, dentro ali do cartório, e aí, fora do horário de serviço dele e fora das dependências do tribunal, ele resolveu falar mal do trabalho de um analista judiciário. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir conforme o disposto no Código de Ética e Conduta dos Servidores e Colaboradores da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Item 1. O referido Código de Ética é inaplicável à situação, já que a fala de Joaquim ocorreu fora das dependências da Justiça de primeira instância. Certo ou errado? Errado. Você responde pela ética por condutas no expediente e fora do expediente. Então, item 1 está errado. Item 2. Joaquim poderá ser submetido a processo ético uma vez que as regras do referido Código de Ética se aplicam a servidores terceirizados? O que você acha? Joaquim pode sofrer um processo ético
uma vez que as regras do código se aplicam a servidores terceirizados? Correto. A quem se aplica o código de ética? Servidores vinculados à corregedoria, tanto de cargo efetivo quanto de cargo em comissão, e também colaboradores. Quem são os colaboradores da corregedoria? Estagiários, voluntários, terceirizados, como é o caso de Joaquim, tá? Então, o item 2 está o quê? Certo. Item 3. A vedação expressa no referido Código de Ética sobre servidor opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor. No nosso Código de Ética e Conduta aqui, temos alguma orientação de que você, servidor ou colaborador da corregedoria, não pode falar mal dos seus colegas? Temos essa orientação? Temos sim, tá? Nós temos aqui no Código de Ética previsão nesse sentido de que você não pode falar mal, né, do teu colega. Você tem no artigo 5º padrões de conduta que você deve seguir, padrões de conduta. Nesses padrões de conduta, você tem assim, ó, atuar sempre com apreço pela verdade, não causar constrangimento aos colegas de trabalho, subordinados ou superiores, zelando por um ambiente de trabalho o quê? Saudável. Deixa eu ver aqui. Acho que a principal seria esta. Artigo 5º, é um padrão de conduta. Artigo 5º, inciso 13. Não causar constrangimento aos colegas de trabalho. É um padrão de conduta. Deixa eu ver aqui nas vedações, se tem alguma vedação expressa.